Vamos de histórias. Ai, gente, mas eu morro de rir das histórias. Tô lembrando aqui, né? Porque a pessoa some. Sim, a gente some um pouquinho de vez em quando. Porque tanta coisa lá de cá. Menino, deixa eu sentar aqui e contar os Praga Nights aqui. Que negócio tá tenso. Mas para quem chegou ao canal, o Império da Mente, sejam bem-vindos. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. Deixa eu contar uma história. Ah, meu pai, essas meninas são terríveis. São. E eu posso contar. O que acontece? Senta aí que vamos de história agora. Essa história agora é que é de uma pessoa que ela se separou do marido. O marido arrumou a outra, né, gente? Que basicamente já tava com a amante já, né? E agora, né, depois de anos de separação, o cara tá querendo armar uma confusão pra diminuir a pensão do filho, né? E ela me contou outra coisa, eu não posso contar aqui não. Ela tá pensando em fazer outras coisas também, mas eu não posso contar essa história não, que ela me contou. E aí, ele tá tentando reduzir, a criança tem acho que 16 ou 17 parece. E ele tá plantando muita coisa, gente. Eu já vi isso. Eu já vi esse filme e eu vou revelar. Esse homem vai ficar sozinho. Tá todo mundo abandonando ele. A mãe, todo mundo. Na hora que separou, colocou os bens no nome do irmão pra não dividir com a esposa. Ó, pra você ter ideia. E ele tá achando que a atual não vai fazer a mesma coisa com ele, né? O que você acha? Né? Mas o que acontece? Essa pessoa, né, com vários traumas que ela passou, casamento extremamente complicado, ela foi obrigada a casar, né, porque antigamente quando você brincava a primeira vez, né, era obrigada a casar, e ela foi obrigada a casar porque ela não queria, foi obrigada, aí casou. Naquela época, né, há uns 30, uns 50 anos atrás, é mais ou menos isso. E eu olhei pra ela e falei assim, minha nossa senhora, e agora, o que você vai fazer? Ela falou assim, não, tive que casar. E ela viveu o casamento até mais ou menos. Só que acontece, ela não amava o marido. Foi uma união até razoável, mas ela não gostava muito dele. E ela, com o passar do tempo, ela foi percebendo que ela foi basicamente desgostando dele. O casamento foi acabando? Sim, ele começou errado. Foi obrigada a casar os dois, né? E ela foi engravidar muito tempo depois. Então, ela, até hoje, ela tem a raiva dessa história. Mas o que aconteceu com essa história? Senta aí. E o marido fez toda essa sacanagem com a mulher. O que acontece? Hoje, ele tá doido pra saber o que ela tá aprontando. E a atual mulher, vive fazendo coisas lá no oculto contra essa esposa. Aliás, ela não tá nem aí pra eles. Cada um se vira no seu quadrado. Só que o povo, a outra, morre, mas morre de medo, né? Dela voltar pra ele, né? E aí eu falei pra ela, e aí, tu volta ou não volta? Ela falou assim, quer nem saber, tô mexendo meus pauzinhos pra outra coisa. É, pra você ter ideia. Eu falei assim, meu Deus do céu. O que acontece? Qual que é a raiva desse atual ex-marido? A pessoa, gente, ela tá trabalhando no amor próprio. Ela tinha muitas dificuldades em relação às meninas, né, no caso, as pomagiras. Ela tinha muito preconceito por falta de conhecimento. Que é válido, né? As pessoas não conhecem. Falam tanta coisa que eu até compreendi. Mas com o passar do tempo, ela tá cultuando elas, as suas ancestrais, inclusive até a própria filha também faz isso. Ela voltou a ter o brilho próprio, amor por ela. Ou seja, tá reluzindo igual a ouro. E tá todo mundo querendo saber o que ela tá aprontando.
Quando a gente cultua de forma correta as nossas guardiãs, conhecidas como pombagiras, que o povo endemoniza horrores, que não é nada disso, e quem elas são na verdade? Elas são, na verdade, aquela parte da nossa família lá atrás, que a maioria delas foram casadas, tiveram filhos, que desencarnaram e que agora nessa vida elas estão fazendo o quê? Cuidando de si. E o que acontece? A maioria das vezes, essas pessoas, elas têm essa mania de falar que a pessoa ela não tem nenhuma necessidade, né, de continuar a família delas, né? E a maioria dessas pessoas, boa parte dessas mulheres, elas têm um problema severo na parte de relacionamento. Boa parte das meninas. A maioria foram obrigadas a casar. E hoje em dia, elas vêm auxiliar as suas filhas ancestrais, que nesse caso é a sua atual filha, né? Que é esse caso dessa moça de hoje. O que acontece? As guardiãs, elas trabalham todos os traumas que a gente carrega dessa e de outras vidas e trabalhando um empoderamento sadio de forma correta. Com isso, boa parte das pessoas não gostam porque elas se tornam pessoas indomáveis, porque não aceita o cerceamento da sua liberdade. E com isso as pessoas elas vão desabrochando de uma tal forma que ela pode estar de chinelo, short e totalmente desgrenhada na rua, que todos vão olhar. Todos. Falo por experiência própria? Falo, porque eu já vi isso. Já fiz vários testes? Já. A gente tá conversando e tal. Eu já fiz esses testes. E a gente fica muito magnética por causa do quê? Vamos limpando os lixos emocionais. E é isso que essa mulher tá fazendo agora. Com o passar do tempo, ela começou a cultuar de forma séria a sua mentora ou guardiã, conforme cada um se refere a elas. E com isso, ela está progredindo na vida, fazendo terapia, cuidando de si, cuidando dos filhos, defendendo seus interesses. O que a maioria não conta? Que quando você começa a fazer isso, você começa a despertar olhos. E com isso, né, a vizinhança, os casados ficam olhando pra ela. E olha pra ela e ó, cuidado, viu? Não vai ficar brincando, não, porque elas não toleram isso, não. O povo tem a mania de achar que as nossas pombagiras gostam de ficar funfando com o marido alheio. A resposta é um não. Na verdade, elas brigam com a gente se fizermos isso. Nossa, ela olha e fala assim, pra que você vai gastar tempo com isso? Esse perna de calça, arruma outro. Tem tanto homem por aí que você vai perder seu tempo. E a gente escuta isso, tá? Porque eu já escutei algumas propostas, né? Eu já escutei. E a minha mentora falou assim, nada disso na minha cabeça. E eu, filho do céu, calma aí. Você não vai não. E eu só escutando, né? E ele, que não sei o que, você não vai, tá proibida. E isso eu escuto na minha cabeça, ela contando pra mim. Não vai por causa disso. É problema deles e você não vai entrar nisso. E ponto final. E eu, sim senhora, né? Fazer o quê, né? E o povo acha que a gente é destruidora de lares. Na verdade, elas puxam a nossa orelha. Então, o que acontece? Que eu venho falar pra vocês. Que, graças a esse apoio da sua
espiritualidade feminina e também a masculina, que é o Exu, ela está voltando até a vida que ela sempre teve. Se sentindo melhor, mais bonita, também desejada. Que mais que a gente já falou? Nada demais. Nada demais. Porque a essência são delas. E elas trabalham toda a nossa parte emocional. Com isso, nos deixando um quê de... Oi? É um quê de oi e você vai assim, até logo. Aos solteiros, oi. Aos casados, tchau. É assim que elas trabalham com a gente. Por quê? Elas também já foram encarnadas, as moças. E elas sabem a dor de uma desilusão amorosa. Por isso que elas nos proíbem. Ela manda em você? Se você quiser ir, você já sabe a resposta. Agora depois não fala que ela não avisou. E ela geralmente fala isso? Fala. O que eu venho falar? Por que a outra ela tá brava? Porque ela começou a cuidar dela e a outra tá com medo de perder a bocada, né? Sim. E o outro? O outro tá só cutucando a ex-mulher, né? E eu comecei a rir, né? E que foi assim, olha, eu tô achando que ele deve estar sentindo o peso de você com o outro. No caso da ex-mulher dele. Não, não tem nada que chega a estar na minha vida, não. Ele escolheu a dele, ela se vira pra lá e eu vou seguir a minha. O tanto que a pessoa tá magnética. Sim. E quando a gente começa a trabalhar com as nossas moças, é isso que acontece. O magnetismo é natural. E com isso, todas ficam assim, o que você aprontou? A gente olha e fala assim, nada, nadinha. Já lembro, essas moças são terríveis. E o que acontece? Aí essa pessoa tá seguindo a vida, fazendo terapia, tá cuidando dela. E ele deve estar sentindo na energia dela e ele tá pensando, gente, essa mulher vai recomeçar a vida. Ele tá com medo de ver ela com o outro e a outra tá com medo de perder a bocada. E tá maior confusão no oculto. Lezinha aí. Tem medo não. Você me ensinou os negócios, agora eu tô descendo a vela na orelha de cada um. O que é isso, gente? Ela tá devolvendo, né, as demandas que os dois estão mandando pra ela. E ela tá se desenvolvendo? Sim. Tá fazendo tudo aquilo que ela sempre desejou fazer e ela não tinha tempo. Porque ela encontrou a força e o equilíbrio na sua ancestralidade feminina e masculina. E é isso que acontece quando a gente nos encontramos com eles. É uma coisa tão gostosa que vocês não fazem ideia. Só quem tá, isso é de forma correta, o culto, você chega a patamares totalmente novos. E aí o que acontece? Alguém vai querer o velho? Eu acho meio difícil. E aí o que tá acontecendo com essa moça? Ela feliz da vida e flertando com o novo vizinho. É, história para os próximos capítulos? Bem provável. Talvez com o vizinho não saber, mas quem sabe, né, gente? E o que acontece? Ela tá seguindo a vida. Então, gente, quando você começa a trabalhar de forma séria com as suas mentoras, ou guardiãs, ou pomogias, como você a referir a elas, de forma respeitosa e lembrando que elas orientam. Elas não fazem o que você quer, não. Elas fazem as coisas de acordo com o que a lei do Pai Maior, né, libera. Do contrário, elas não vão infringir essas regras, como as pessoas ainda acham. E elas fazem o quê?
uma grande transformação. Na maioria das pessoas em que eu estou observando aqui, tem história, gente. Tem homem que tá morrendo de medo de perder a ex de 10 anos. A ex de 10 anos já tá tendo um gavião na área. E eu, bafo o caso. Deixa abaixo que o negócio tá ficando feio. Isso é pra uma outra história. Mas é isso. E o que ela precisou fazer? Só precisou confiar. Confiar e agir de forma correta. E as coisas aconteceram, fluiu naturalmente. E é isso que acontece quando você cultua direitinho a sua guardiã. Pomba gira, gente. Ela não é demônio, tá? Aliás, elas são uns anjos. Mas não mexa com as suas filhas, tá? Elas também virou, como diz os tios das igrejas, demônio de saias. Mexe pra você ver o que acontece. Mexe, neném. Eu tô com uma história dessa aqui, eu tava furdunço, mas é isso que tá acontecendo. E eu vou deixando vocês aqui e até mais. O que aconteceu com ela? Ela tá vivendo a vida, da melhor fase da vida dela. E é isso que é o melhor. O autoconhecimento em conjunto com os seus ou as suas ancestrais. E é isso. Até mais, gente. Tchauzinho.